Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Jackson. Eu quero falar um pouco da vida de um homem de Deus chamado Dietrich Bonhoeffer. Ao longo dos séculos XIX e XX, enquanto o mundo caminhava confiadamente rumo ao progresso científico, tecnológico e filosófico, muitos pensadores proclamaram com convicção que a fé cristã estava com os dias contados, pois eles acreditavam que o avanço da razão humana tornaria Deus desnecessário, reduzindo a religião a uma fase infantil da humanidade que deveria ser superada em nome da autonomia e da liberdade intelectual. Entre esses críticos estavam nomes influentes como Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Emile Durkheim e Sigmund Freud, cada um à sua maneira tentando explicar a religião como projeção humana, instrumento de dominação, fraqueza moral, construção social e até mesmo a doença psicológica. Entretanto, aquilo que esses profetas seculares não previam foi que, em vez de desaparecer, a fé cristã fortaleceria, encontrando novas formas de expressão, resistindo à perseguição, crescendo em contextos hostis e levantando homens e mulheres profundamente comprometidos com Cristo Jesus, capazes de enfrentar não apenas ideias contrárias, mas também sistemas políticos opressores. E é nesse cenário que surge a figura extraordinária de Dietrich Bonhoeffer, cuja vida não foi apenas uma resposta intelectual aos desafios da modernidade, mas um testemunho encarnado de fé, coragem e discipulado radical, levando até as últimas consequências. Meus irmãos, Dietrich Bonhoeffer nasceu em 1906 em Breslau, na Alemanha, atual Wrocław, na Polônia, em um lar que reunia profunda riqueza intelectual, moral e espiritual, sendo filho de Karl e Paula Bonhoeffer, o que lhe foi proporcionou desde cedo um ambiente favorável ao desenvolvimento de uma fé sólida alinhada a uma mente brilhante. Ainda jovem, ele demonstrou inclinação para a teologia, iniciando seus estudos na Universidade de Bergen em 1923, onde começou a moldar aquilo que mais tarde se tornaria uma das contribuições mais profundas do pensamento cristão do século XX, especialmente no que diz respeito ao discipulado, à igreja e à ética cristã em tempos de crise. A sua formação não se limitou à Alemanha, pois também serviu como um assistente pastoral em Barcelona e estudou em Union Theological Seminary em Nova York, onde teve contato com o vibrante espiritualidade da igreja negra americana, especialmente da Baptist Church Abyssinia, uma experiência a qual marcou profundamente a sua compreensão de comunidade, adoração e justiça. Quando o nazismo ele começou a se espalhar pela Alemanha, Bonhoeffer enfrentou uma decisão crucial: permanecer em segurança fora do país ou retornar para enfrentar a crise ao lado do seu povo. Inicialmente, ele hesitante, ele foi confrontado por seu mentor, Kalbach, que lhe disse que não poderia ajudar a reconstruir a Alemanha após a guerra se ele não tivesse disposto a sofrer junto com seu país durante a crise. Uma palavra que o levou a retornar a assumir um papel ativo na resistência cristã. Bonhoeffer tornou-se então um dos principais líderes da chamada Igreja Confessante, que se opunha ao controle nazista sobre a Igreja e defendia a autoridade suprema da Palavra de Deus, participando da elaboração da Declaração de Barmen em 1934, um marco da resistência teológica contra a corrupção da fé pelo Estado. Uma das maiores contribuições de Bonhoeffer foi a sua denúncia contundente daquele que ele chamou de a graça barata, conceito que ainda hoje ecoa com força na igreja contemporânea. Para ele, a graça barata é aquela que oferece perdão sem arrependimento, batismo sem disciplina, comunhão sem compromisso e, sobretudo, uma fé sem cruz, uma fé que não exige transformação nem obediência, reduzindo o evangelho a um sistema religioso confortável e sem custo. Em contraste, Bonhoeffer apresenta a graça preciosa, que é aquela que custou a vida de Cristo e, portanto, exige do discípulo uma entrega total, um chamado à morte do velho homem e uma vida inteiramente rendida ao Senhor. Ele afirma que o verdadeiro discipulado começa com a cruz, pois seguir a Cristo significa morrer para si mesmo, abandonar o controle da própria vida e viver pela fé. E naquele que na fé naquele que nos entregou, que se entregou por nós, uma verdade profundamente bíblica que se ecoa na palavra como: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. À medida que o regime nazista se tornava cada vez mais opressor, mais violento, Bonhoeffer não apenas permaneceu no campo das ideias, mas envolveu-se ativamente na resistência, chegando a participar de um plano para assassinar Adolf Hitler. Uma decisão extremamente complexa do ponto de vista ético, mas que revela a profundidade do seu compromisso com a justiça.
Em 1943, ele foi preso pelo Gestapo e passou cerca de 1 ano e meio encarcerado, inicialmente na prisão em Tegel, em Berlim, onde escreveu cartas e reflexões que mais tarde se tornaram algumas de suas obras mais impactantes. E após a descoberta de seu envolvimento na conspiração, foi transferido para um campo de concentração até chegar a Funchburg, onde, em 9 de abril de 1945, foi executado por enforcamento poucos dias antes do fim da guerra. Testemunhas afirmam que antes de sua morte ele ajoelhou-se e orou, demonstrando até o último momento uma fé serena e confiante em Deus. Bonhoeffer não apenas escreveu sobre Cristo, ele viveu Cristo. A sua teologia enfatiza que o mundo não é transformado por ideias abstratas ou moralismo vazio, mas pelo amor concreto de Deus revelado em Jesus Cristo, que entrou na realidade humana, sofreu com ela e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio da cruz. Ele insiste que Deus não ama uma versão idealizada da humanidade, mas o ser humano real, caído e pecador, e que esse amor não nos autoriza a julgar os outros com arrogância, mas nos chama a viver com humildade, graça e compaixão. E mesmo na prisão, enfrentando as incertezas, sofrimento e a proximidade da morte, Bonhoeffer demonstrou uma confiança profunda na soberania de Deus, afirmando que o Senhor é capaz de transformar até mesmo as piores circunstâncias, em um bem para aqueles que amam a Deus. Ele cria que Deus não nos dá forças antecipadamente, mas no momento exato da necessidade, para que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, mas nele. Uma lição poderosa para todos os cristãos que estão enfrentando tempos difíceis de dor, dúvida e provação. A vida de Dietrich Bonhoeffer não é apenas uma história inspiradora do passado, mas um chamado urgente para a igreja contemporânea, especialmente em um tempo em que o cristianismo muitas vezes se torna superficial, confortável ou moldado pelos valores do mundo. Em primeiro lugar, nós somos confrontados com a realidade de que não existe discipulado sem cruz, pois seguir a Cristo implica renúncia, obediência e disposição para sofrer, se necessário, e isso desafia diretamente a cultura da graça barata que transforma o evangelho em algo leve, conveniente e sem compromisso. Em segundo lugar, Bonhoeffer nos ensina que a fé verdadeira não se limita ao discurso, mas se manifesta em ações concretas, mesmo quando essas ações exigem coragem, sacrifício e enfrentamento de sistemas injustos, lembrando-nos de que a igreja não pode se calar diante do pecado, da opressão e da mentira. E além disso, a sua vida nos chama a confiar na soberania de Deus, mesmo quando tudo parece fora de controle, pois o Senhor continua governando a história e conduzindo todas as coisas segundo o seu propósito, inclusive nossos erros, fraquezas e sofrimentos. Por fim, Bonhoeffer nos aponta para Cristo, mostrando que o centro da vida cristã não é uma ideia, um sistema, uma tradição, mas é uma pessoa viva, Jesus Cristo, que nos chama a segui-lo com todo o nosso coração até o fim da nossa vida. Dietrich Bonhoeffer morreu jovem, aos 39 anos, mas a sua vida permanece como um poderoso testemunho de que a fé cristã verdadeira não é destruída pela modernidade, pela perseguição ou pela morte, mas ao contrário, brilha com ainda mais intensidade em meio a esses contextos. A sua história nos leva a fazer uma pergunta inevitável. Nós estamos vivendo uma fé confortável ou uma fé fiel? Porque com ele mesmo, como Jesus mesmo nos ensinou, quando Cristo chama um homem, ele chama para morrer. Mas é justamente nessa morte que nós encontramos a verdadeira vida. Que Jesus abençoe a cada um de vocês.